assim que se circula atualmente na Estrada Nacional número 1, a única que liga o país do sul ao norte. É, na verdade, uma herança do tempo colonial. Depois de 47 anos de independência, ninguém quer estar na pele dos camionistas. Isso porque circular pela N1 tornou-se num autêntico pesadelo. Nem as várias intervenções ao longo dos tempos conseguem trazer uma nova realidade. O governo diz que com 750 milhões de dólares consegue resolver o problema. Praticamente o mesmo valor que foi usado para a construção da ponte Maputo-Catembe. De Maputo a Pemba são 2.500 quilômetros de uma estrada esburacada, sem sinalização, trânsito intenso de pessoas a tentar entrar e sair das principais cidades do país. Há também muitas mortes provocadas por uma infinidade de acidentes que chocam a todos. E só quem por aqui passa compreende perfeitamente de que é que estamos a falar. Estamos exatamente no ponto de onde começa a Estrada Nacional número 1, bem ao pé do Porto de Maputo, de onde partem muitos caminhões com carga para distribuir ao país inteiro. Vamos agora colocar-nos na pele de quem usa a N1 para ver e contornar cada um dos buracos. Vamos também falar dos investimentos já feitos para a reabilitação da Estrada Nacional número 1. Vamos imaginar, quem sabe, e como seria a vida dos moçambicanos se tivéssemos uma estrada em boas condições. Vamos? A partida, a estrada está em perfeitas condições. Aliás, nem tanto. Desde a sua construção, a N1 já teve muitas intervenções, mas aqui falaremos apenas dos últimos 12 anos. Entre 2010 e 2012, a N1 foi reabilitada no troço entre Jardim e Marraquene. Neste período, nasceram 2 faixas de rodagem para cada lado. Mais recentemente, e com a construção da Circular de Maputo, a estrada passou a ter portagens. E esta é a primeira portagem no nosso percurso. Uns quilómetros mais à frente, em Bobole, já na província de Maputo, encontramos os primeiros buracos. A situação fica pior à medida que seguimos viagem em direção à província de Gaza. Antes da cidade de Xai-Xai, mais uma portagem. Olhando para o passado, revemos os tempos em que todo o país consumia cereais desta província, uma região que chegou a ser apelidada de celeiro da nação. Voltando à estrada de Maputo a Xai-Xai, a nossa viagem, a uma velocidade média de 80 km por hora, durou cerca de 3 horas. De Xai-Xai, o novo rumo é Inhambane. Mas antes de sairmos de Gaza, mais um ponto de cobrança de portagem. Entremos agora de facto em Inhambane, província onde está o maior troço de travessia pela N1. Por mais problemas que este troço revele, são também visíveis muitos projetos de reabilitação em curso, com destaque para o troço entre Xisibuca e Lindela, onde estão a ser reabilitados 60 de 132 km de estrada. O trabalho entregue à portuguesa Mutengel deverá ser concluído até dezembro. O custo é de quase 314 milhões de meticais. O valor pago nas portagens financia a obra, inserido no Programa Autossustentado de Manutenção de Estradas, PROASME. Em 2018 foram reabilitados 135 km de estrada de Pambara-Save, zona que separa o sul do centro. Isto no contexto das obras de emergência. Apesar dessas reabilitações, os buracos noutras zonas do país aumentam o custo de vida em Inhambane. Que o diga o comerciante de Via Comar, que, para além dos custos das mercadorias, tem de arcar também com as despesas constantes de manutenção da viatura em que transporta os produtos. Para compensar, só tem um caminho. Aumentar o preço no produto que eu trago para poder fechar as despesas. Além disso, a largura da estrada deixa os camionistas zangados. Temos uma linha, não temos a estrada. Porque a estrada eu considero aquilo que se faz ultrapassagem 2 carros. Mas os 2 caminhões não conseguem se fazer ultrapassagem. Um tem que descer, outro é que tem que tentar estar no meio dessa tal linha. Basta uma avaria mecânica para bloquear o trânsito.
A falta de sinalização compromete e dificulta a tarefa dos condutores, sobretudo à noite ou pela manhã, quando a cacimba toma conta da via. Entramos num novo dia e o nosso trabalho começa na vila de Save. De Maputo a esta parte já vimos quase de tudo. Estradas esburacadas, outras sem sinalização, bermas quase inexistentes e também 6 portagens. Mas nada disso compara-se ao que vamos ver a seguir. Estamos na ponte do Rio Save. Neste momento não está a ser utilizada porque está em obra, está a ser construída de raiz uma nova ponte. E por isso há uma via alternativa. A seguir é para ver história. História de uma estrada esburacada. É suposto que a nossa próxima paragem seja em Chope, que fica a 260 km do Rio Save. Se viajássemos a uma média de 70 km por hora, a nossa viagem poderia durar no máximo 4 horas. Neste caso, só o caminho nos dirá, aliás, as curvas ditarão a nossa velocidade. Por falar em velocidade, esta placa limita a 100 km por hora, mas a limitação aqui, convenhamos, é outra. Porque a estrada não tem condições, as bermas são a solução. E ninguém escapa ao zigue-zague. Não é fácil aturar a estrada, né? Mas, em algum momento, como estão a ver aqui, né? Há sítios mais pior que aqui. Depois daqui mesmo é uma manutenção completa. Não tem como, sim. Mas como viajam os passageiros? Melhor. Para entender, decidimos entrar num autocarro. Becas é o nosso chofer. Motorista há mais de 10 anos, conhece como poucos as rotas no sentido sul-centro. Tem mais buracos do que o próprio pavimento alcatroado. Não? Atualmente conduz neste caos, mas na memória tem ainda os tempos em que o cenário era bem diferente. Um autocarro deste gênero conseguia fazer trajeto Tete-Maputo e Maputo-Tete no mesmo dia chegar, mas agora não. O carro mesmo, em cada viagem, tem que substituir amortecedores ou molas, são partidas aqui. Quando começamos a nossa viagem, o autocarro saía da Beira em direção a Maputo. A distância é de pouco mais de 1.200 km. Se viajássemos a uma velocidade média de 70 km por hora, esta viagem demoraria 16 horas, mas nestas condições leva 2 dias no mínimo. Muito cansativo e desgastante para todos. Super, mas não temos outra alternativa. Temos que viajar. Até dá medo. Há carros agora que caiu no caminho. Deixamos o autocarro e seguimos a nossa viagem, sempre a fintar os buracos. E não são poucos buracos. Por isso, os automobilistas precisam de aperfeiçoar a cada viagem a qualidade dos dribles. Mas nem todos conseguem driblar e acabam lesionados. É o caso de Dito. Depois de tentar esquivar-se de uma cratera, o carro parou. Se me entregou o carro por causa de coisa, o perno. Mas por causa do problema da estrada. Está muito estragado. Ficou retido durante mais de 24 horas. Mexeu aqui, ali e acolá, mas o carro não pegava. Nem as chamadas telefônicas o salvavam. Para atenuar a solidão, só assistindo aos outros automobilistas passando lentamente pelas covas. O mesmo aconteceu com Pascoal Samuel. A mão na cintura reflete a impaciência de quem já esgotou todas as soluções possíveis. Depois dessas covas aqui, ele foi abaixo, não sei se entropeu a corrente. Então eu tentei procurar, não está a ser possível para ele pegar. Com essas covas, acho que há um sítio encostou o fio que não consigo localizar e não está a alimentar o carro. Mais do que a alimentação do carro, Pascoal estava agora preocupado com a sua própria alimentação. Aqui só apoio de pessoas, não há água também nesse sítio de banho nem de beber.
e ali ficou por mais de 3 dias. Ainda longe de Inchope e já sem luz do dia, tivemos de interromper a viagem em Muxungue. Estamos em Sofala. Novo dia, mesmos problemas e o mesmo destino, Inchope. Não precisamos de andar muito para voltarmos a deparar-nos com imagens familiares. Aqui eu vinha me de lá, outra vez tem aquela cova grande, desde lá são covas. Quando eu tenho que travar, bati a cova, saltou a coisa. Saltou a trela e saiu na mesa. E daí, quando eu quis travar, a mesa pôr para frente, bateu pneus. Aquele lado, eu vi que quando eu travar, isso aqui há de vir, bater a cabine. Soltei aquilo ali, então fui cair. Não tinha como. Tem mais 3 carros lá à frente, caído. Félix Alberto conduz na N1 há mais de 15 anos e já anda indignado. Uma única estrada aqui em Moçambique, única estrada, mas o governo desconsegue. Uma única estrada de Rovuma a Maputo. Os camionistas são solidários uns com os outros e todos culpam a estrada pelos acidentes. Porque você pode ter todo o cuidado que tiveres. Nessa estrada, nessas condições, não é possível. Caminhando nas bermas da N1, Mateus Ngomana assiste diariamente a estas situações. Vive perto da estrada entre Muxungue e Inchope. As histórias que tem visto não costumam ter um final feliz. Eu vejo quase a partir do ano passado, caiu mais uma vez outro carro aqui, que tinham também vinho. E esse ano passado virou mais outro caminhão na entrada da minha caminho, que tinha um contentor com tábuas. E esse ano vi, a partir daqui até essa curva, morreu outro motorista. E agora vamos conhecer como é transitar por esta estrada tão esburacada, mas de dentro, junto, lado a lado com o camionista. Vamos? Boa tarde. Boa tarde. Eu chamo-me Carlos Bueno. Eu estou nesse trabalho desde 2014. Veja só que eu atravessei o Sávio ontem, fui dormir no Limoar. Me trouxe o que eu podia fazer em 4 horas de tempo, mas tenho que levar quase todo dia entre 2 buracos. Tenho que entrar no buraco, não posso esquivar. Como trago o contentor ali, se eu procuro ir para as bermas, esquivar o buraco, corro o risco de capotar com o contentor. Porque o contentor não aceita essa coisa de inclinações, não sei o quê. Ele puxa, a carga puxa o caminhão para fora. Então assim, tenho que me manter mesmo, é só entrar no buraco devagar. Esses buracos exigem muita concentração. Então tem que, de quando em vez, parar, tentar refrescar, beber uma água, pronto. Por exemplo, vocês quando saem, eu paro, eu estaciono, que é para poder ver se algum pneu estourou ou não, se a carga ainda está firme, bebo uma água. É um alívio para mim sair de um troço daqueles para aqui, mas ainda tem outros buracos lá à frente. Lá. Terei que fazer a mesma coisa. Uhum. Está pronto para enfrentar mais um? Estou. Okay. Estou. Boa viagem. Obrigado. Bom trabalho.
Timuchungo em Shopping encontramos quase 10 caminhões com mercadorias caídos. Chegados em Shop, zona que separa Manica de Sofala, entramos em Chimoio para ouvir produtores locais sobre as vias de acesso. Moisés Muxaia é coproprietário da empresa de comercialização agrícola, a ECA, localizada em Manica e ligada ao milho. E todos os dias precisa da N1. Uma ou duas vezes o carga já caiu. Nós também usava a estrada número 1 para entregar farelo para a África do Sul. Já cancelamos por causa de custo de frete, porque a estrada não está nada boa. Manica produz muito mais do que cereais, tal como revela o diretor provincial da Agricultura. Trabalhamos com cerca de 1.335.000 hectares, numa produção esperada de 3.735.000 toneladas de culturas diversas. A província poderia dinamizar a comercialização e aumentar a sua produção agrícola se as estradas estivessem em bom estado. Então, isso estimula que o produtor aumente as suas áreas, aumente na outra campanha, aumente a área, aumente a capacidade de produção, porque ele produziu nesta campanha e conseguiu vender tudo. Deixamos Manica e voltamos em Shop, onde começa o troço mais crítico da N1. Vamos agora a Caia, que fica a 275 km de Inshop. Pelas condições da via, em alguns troços é mais rápido caminhar do que a conduzir. Mas pela distância é impensável fazer isso, até porque são mais de 500 quilómetros de estrada esburacada. Isso não acontece por falta de intervenções. De 2004 até esta parte já houve mais de 5 intervenções entre manutenção de rotina, reabilitação e intervenções de emergência. Em 2018 houve uma intervenção de emergência que custou ao Estado moçambicano 30 milhões de dólares. Passam agora 3 anos, porque a obra foi terminada em 2019. A estrada que temos é esta. As covas entre Inshop e Caia consumiram em 2018 1.000 milhões de meticais na reabilitação de emergência. Não parece ter servido para nada. As obras de 2018, chamadas de emergência, incluíram os seguintes troços: Pambara, Rio Save e Rio Moar, entre Inhambane e Sofala, Inshop Kanda, em Sofala, Kanda, Matondo, em Sofala, Matondo, Nangue, em Sofala, Marromeu, cruzamento de Nangue, em Sofala, e Rio Lúrio, Metoro, em Cabo Delgado. Mas já lá vamos. Por agora, mantemos-nos no troço entre Inshop e Caia, na província de Sofala. Quase todas as intervenções feitas à N1 passam por aqui. Ainda assim, é o mais crítico. Este é um daqueles troços pelos quais nós passamos e fica até difícil acreditar que continuamos na Estrada Nacional número 1, a estrada que liga o país do centro ao norte. Como podemos ver, lá mais adiante não temos nenhum tipo de asfalto. É, na verdade, terra batida, como se estivéssemos naquelas localidades longínquas. Vejamos. Mas não estamos em localidades algumas. Estamos na N1. Alguns pontos até parecem labirintos que levam a novos buracos. Dos buracos entramos em vilas e lá descobrimos novos problemas. Em todas elas há construções a menos de 30 metros da estrada, que é a distância exigida por lei. Agora estamos em Caia. O novo destino é Niquadala, província da Zambésia. A falta de sinalização é outro problema com que nos deparamos desde o início da nossa viagem. E quando falamos de falta de sinalização, referimos a situações como esta. Estamos entre as províncias de Sofala e Zambésia, concretamente entre Caia e Niquadala. A estrada, como podemos ver, é estreita e ali assim aproxima-se uma curva. Entretanto, não existe absolutamente nenhum sinal que indique a aproximação de uma curva. Para evitar acidentes é necessária atenção redobrada, mesmo porque em troços como este, asfaltados, os automobilistas andam mais rápido. Já em Niquadala, província da Zambésia, os problemas de bermas são ainda mais visíveis. Zambésia é a última província do centro.
Deste ponto, é mais fácil chegar a Nampula, mais a norte, do que ir a Sofala, no sul da Zambésia, causando grandes transtornos para quem depende do porto da Beira. É um martírio para os empresários da Zambésia. Nós temos muitas dificuldades como escoarmos os nossos produtos para o sul do país, para a província de Sofala, em particular a cidade da Beira, onde tem o porto. Então, às vezes recorremos a Nacala por possuir uma estrada melhor que a para a Beira. Esta fábrica de produção de plástico pertence a Inúcio Ismail. Sem acesso a outras províncias, tem um mercado limitado apenas à província da Zambésia. Mas esse não é o principal problema. Difícil mesmo é transportar para Quelimane produtos de outros pontos, principalmente dos portos da Beira e de Maputo. Neste momento, vai entre 85, 100, 100, quase $2.000 um contentor da Beira para cá e de volta. Só custos adicionais que os operadores estão a arcar neste momento. E tudo pior é porque a cabotagem não funciona. E em Quelimane é pior, uma vez que o porto local não está a dragar navios. Porque o problema maior que se passa também são os custos de operação aqui no cais. Os custos de manuseamento. E mesmo os navios têm um número X de contentores que têm de transportar. E se eles têm menos, obviamente que terão que repassar o custo daqueles poucos. Depois de percorrermos os mais de 600 quilômetros de estrada degradada até aqui, decidimos então mostrar algumas das nossas imagens ao engenheiro civil Armando Cardoso, que conhece bem as razões por detrás do caos vivido na N1, sobretudo entre Inchope e Caia, em Sofala. Quando foi construída ou quando foi asfaltada a estrada nacional número 1, portanto, de Caia ao Inchope, na altura falava-se de revestimento simples, ou seja, só foi posta uma camada no revestimento da estrada. Era suposto que nos anos subsequentes essa atividade fosse concluída, não é? Fosse colocada mais uma camada de revestimento para garantir uma melhor qualidade da estrada. Ora, isso não foi feito. Temos que começar a pensar seriamente em infraestruturas de qualidade, não é? Com padrões aceitáveis, até porque existem padrões de qualidade para as nossas estradas, sobretudo as estradas nacionais, de acordo com definições da SADC. E esses padrões custam dinheiro, reconhece o engenheiro. Eu sei que há anos atrás 1 quilômetro de reabilitação de estrada com padrões aceitáveis andava aí à volta de $150.000. Penso que 2 camadas de revestimento seriam suficientes, mas também não é só as camadas, há todo um trabalho, é preciso ver a subbase, a base da estrada, etc, etc, uma série de aspectos a ter em conta. O governo identificou 1.300 quilômetros da N1 como sendo os prioritários para uma intervenção imediata. O custo previsto pode chegar aos $750 milhões. O ministro diz que 450 milhões serão recebidos em breve. Aguardamos a aprovação final do Conselho de Administração do Banco Mundial, que esperamos que aconteça nos próximos 2-3 meses. Depois vai, portanto, entrar em uma fase de estudos e o projeto executivo do projeto. Portanto, o projeto executivo da obra, e acreditamos que com esse desenrolar todo, depois de concursos, não sei o que mais, acho que em finais do primeiro semestre do próximo ano, portanto, as obras iniciam. À procura de outros olhares, continuamos a nossa viagem rumo a Nampula. Neste ponto, a estrada está asfaltada e está em melhores condições, fruto da recente reabilitação. Embora a ligação entre a Zambésia e Nampula seja feita em boa estrada, a degradação em quase toda a extensão da N1 asfixia os transportadores de Nampula. Temos muitas avarias resultando da má
transitabilidade que nós vivemos na Estrada Nacional número 1. E as contas dos transportadores, não só de Nampula, ficam cada vez mais complicadas. Só para dizer que o valor do frete que se faz, por exemplo, de Nampula, a partir da cidade de Nampula à cidade de Maputo, parte deste frete, mais de 75%, vai para a manutenção do próprio caminhão. E em Nampula também encontramos uma explicação para a degradação da N1. A maior parte dos troços que fazem parte da Estrada Nacional N1 já foram construídos há mais de 20 anos. Isaías de Souza, também engenheiro civil, mostra-se estupefato ao ver as imagens da N1 recentemente reabilitada. Não faz sentido que uma obra com menos de 5 anos já tenha a apresentar buracos. Os buracos são devidos a vários fatores. Um deles está relacionado com os projetos. Aqui qual é o problema? É que nós temos a uniformização de projetos. Um projeto desenhado para uma secção, vou dizer assim, havia em Shop SAV, as condições que o Shop SAV oferece não são as condições que vai oferecer na Nampula, Mucuba. Por causa das condições, a falar isso, digo características próprias da região, fazer isso do solo. Então, se nós vamos uniformizar os projetos praticamente na situação diferente, ele pode não vir funcionar como estava previsto. Num olhar para o futuro, o jovem engenheiro Isaías de Souza diz que mudar a forma de pensar as estradas pode ser um passo certeiro. Nós estamos a viver com esses buracos há mais de 20, 15 anos. Então, se os buracos persistem, alguma coisa deve estar a falhar. Ou vamos aprimorar as técnicas construtivas ou adotarmos umas novas técnicas. E seguimos. Desta vez, nosso destino é o extremo norte de Moçambique, Cabo Delgado. Ainda na província de Nampula, a viagem continua tranquila, embora com alguns buracos. O rio Lúrio separa as duas províncias atravessadas pela N1. E esta que vemos aqui é a última portagem da Estrada Nacional número 1. Mas, enquanto nós fazemos a travessia aqui da portagem, convidamos-lo a olhar para o retrovisor para ver o que foi dito pelo Governo, na voz do seu porta-voz, sobre a entrada em funcionamento das portagens. As cobranças só serão feitas nas estradas que estão em condições. Pelo que o Governo decidiu iniciar a cobrança nestas portagens, é pela convicção de que estão criadas as condições necessárias para que este exercício possa ocorrer com normalidade. No terreno, a realidade não parece coadunar com as palavras do porta-voz do governo de Moçambique, Firmão Soares. É que estamos a menos de 1 quilômetro depois de termos feito o pagamento da última portagem lá atrás. É, na verdade, a 9ª portagem desde Maputo até aqui. Estamos a dizer que no caso dos caminhões, que representam a classe mais alta dos transportes que passam pelas portagens, devem pagar 1.000 meticais em cada uma delas. Ou seja, 9.000 meticais de Maputo até aqui, só de portagem. Ida e volta significa 18.000 meticais numa estrada com mais de 700 quilómetros esburacados. Mas a Estrada Nacional número 1 não termina aqui. Há mais para frente. Há mais estrada e buracos. Também aqui há obras de reabilitação. Porém, um pouco antes de entrar em Pemba, encontramos isto. A Estrada Nacional que nos tirou da Brigada Montada em Maputo trouxe-nos até aqui, na cidade de Pemba, capital da província de Cabo Delgado, extremo norte de Moçambique. É aqui onde ela termina. Foram mais de 2.500 quilómetros percorridos em mais de 60 horas de condução. Mas o desgaste é como se fosse o dobro do que dissemos. E não é para menos. São mais de 800 quilómetros de estrada intransitável e algumas outras centenas com estrada estreita, sem bermas e sem sinalização, ainda assim com 9 portagens. Bom, o país não termina na cidade de Pemba, vai na verdade até ao Rovuma. Sabemos que daqui até lá são alguns quilómetros e a via não está tão em boas condições como se pode imaginar. Mas em termos de degradação, nada supera a Estrada Nacional número 1, sobre a qual estivemos a mostrar de Maputo até aqui.
em Cabo Delgado. E agora surge uma nova questão: como e quem resolve a situação da N1? A imagem de Isaac Lang, a edição de Seiva Salvador, Bernardo Bonzela conduziu-nos nesta viagem de Les a Les, e a reportagem de Afonso Chavo, STV.